Boa noite. Boa noite. A taxa nacional de desemprego é a menor dos últimos 9 anos para um segundo trimestre. O INSS passa a conceder auxílio-doença sem perícia para diminuir a fila. A destruição da Mata Atlântica tem uma queda surpreendente nos primeiros 5 meses do ano. Compradores de celulares roubados são intimados para dar explicações no Piauí. Uma onda de calor extremo assola os Estados Unidos. Eric Cardoso é o primeiro brasileiro a percorrer 100 metros em menos de 10 segundos. O medalhista olímpico Thiago Braz é flagrado no exame antidoping. E no Mundial Feminino de Futebol, a seleção brasileira tenta vencer a França pela primeira vez. O Jornal Nacional está começando. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8% no segundo trimestre. É o menor percentual para o período desde 2014. O número de brasileiros em busca de uma vaga também diminuiu. São 8.600.000 pessoas. O IBGE destacou que a melhora no mercado de trabalho ocorreu principalmente por causa dos empregos sem carteira assinada. Menos desemprego é bom e o restaurante grego é a imagem do ideal. Todo time foi contratado com carteira assinada. É a segurança de ter uma coisa certa, de trabalhar todos os dias, todo mês ter o seu certinho, você se organizar nas suas contas, na vida financeira. Mostra que a empresa confia na gente, né? Assim como a gente confia na empresa também. Dá uma segurança, sim. Já o comércio de rua é o retrato do real. No Brasil, a taxa de informalidade ainda é alta. A gente ganha para viver, né? O salário não tem, né? Não tem o salário. Se vender, tem. Se não vender, não tem, né? Os dados do IBGE mostram que no segundo trimestre do ano, 39,2% dos trabalhadores brasileiros não tinham carteira assinada. Um pequeno repique em relação ao trimestre anterior, quando eram 39%. Mas uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a taxa era de 40%. O que ocorre agora nesse trimestre é que a gente teve uma estabilidade do emprego com carteira, ou seja, se antes a gente observava um fomento maior da ocupação via carteira de trabalho, isso passa a operar na estabilidade. Essa população empregada com carteira no setor privado, ela não cresce e sim passa a expandir um pouco mais a população empregada sem a carteira no setor privado. O crescimento de vagas com carteira assinada gera condições para uma sociedade menos desigual, porque no final das contas é o emprego formal que gera mais renda para o trabalhador. Os economistas dizem que agora esse é o desafio, a segunda fase de recuperação do mercado de trabalho, que depende principalmente do nível de confiança no futuro dos negócios. O emprego formal é uma aposta em si. Quando a gente olha que os empregadores estão apostando no emprego formal, é porque eles entendem que aquele custo inicial de colocar o trabalhador para dentro da atividade produtiva vale a pena porque ele se paga ao longo do tempo. Isso significa que eles estão enxergando que eles vão ter a tal da demanda ao longo do tempo. Eles vão continuar vendendo, eles vão continuar produzindo e isso vai perdurar por um espaço de tempo um pouco maior. A gente sabe que o emprego formal é mais custoso, né? Ele tem custos para demitir depois, então as empresas esperam um segundo momento para ter certeza que vai ter demanda e aí elas conseguem expandir a oferta de vagas. É um ciclo virtuoso que se inicia principalmente quando ele se deve à melhoria das condições econômicas. A economia tem dado sinais de melhor gestão fiscal, as notas de avaliação do Brasil internacionalmente têm melhorado, a gente tem uma reforma tributária a ser encaminhada, ou seja, uma série de boas notícias para o mercado que podem gerar mais confiança e, portanto, mais investimentos e mais empregos. Aqui, a Grécia vai ganhar filial, como aposta num crescimento mais acelerado do Brasil. Está um pouco mais devagar do que a gente sempre espera, né? Mas está acontecendo. A gente confia na economia, tem confiança no nosso negócio. No primeiro semestre, as contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais registraram um rombo de 20 bilhões e 400 milhões de reais. O déficit está relacionado principalmente ao crescimento de gastos autorizado pela PEC da transição, aprovada pelo Congresso em dezembro. No mesmo período do ano passado, houve um superávit de quase 130 bilhões de reais nas contas públicas. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram hoje as pastas atingidas pelo corte de R$1,5 bilhão de reais no orçamento.
O Ministério da Saúde teve um bloqueio de 452 milhões de reais. A Educação, 332 milhões de reais. A medida é para o cumprimento do teto de gastos que ainda está em vigor. O governo criou um programa para tentar reduzir uma fila que cresceu muito nos últimos 6 meses. 1.800.000 brasileiros estão à espera de benefícios previdenciários. Desse total, quase 600 mil aguardam pela perícia para o auxílio-doença. É para tentar diminuir essa fila que o governo federal passou a permitir que o trabalhador afastado por doença receba o benefício por incapacidade temporária por até 6 meses, sem precisar passar por perícia médica presencial. Para entrar com o pedido, a pessoa tem que ter um relatório médico ou odontológico sem rasuras, com o nome do trabalhador, data do documento emitido nos últimos 90 dias, a doença detalhada ou a classificação internacional de doenças, data de início do afastamento, prazo, assinatura do profissional, nome e registro no Conselho de Classe, no Ministério da Saúde ou carimbo. O médico também tem que prestar atenção para que ele possa emitir um relatório de forma legível, com todas as informações, para que o segurado não faça um protocolo com documento errado ou incompleto. Porque se o documento, por exemplo, tiver todas as informações, mas não tiver data, não vale. O trabalhador pode mandar os documentos pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela central 135, onde vai agendar para levar o documento à agência da Previdência. Quem já marcou a perícia, mas vai demorar para fazer o exame, também pode enviar a documentação para tentar o benefício antes do previsto. O ministro da Previdência diz que esse início será de adaptação. Essa fila de 1.800.000 que estão aguardando algum resultado não foi criada em um dia. E nós não vamos resolver isso lá de dentro. Nossa intenção é de 30 a 60 dias estar com isso completamente formalizado dentro do INSS. O governo vai pagar um bônus para os servidores do INSS que toparem trabalhar fora do horário de expediente para analisar os pedidos. No começo de julho, o JN mostrou que a Sabrina está nessa fila. Há 1 ano e meio, ela parou de trabalhar por causa de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Ela ainda está em tratamento, mas no primeiro exame do INSS já foi liberada para voltar ao trabalho. A Sabrina ainda está esperando por uma resposta, uma data para passar por uma nova perícia. Sem condições de trabalhar, ela acumula contas atrasadas e enfrenta dificuldades para comprar os remédios que precisa tomar todos os dias. Até quando meus irmãos, meu pai vai conseguir me ajudar, me manter, porque cada dia que passa tá ficando mais difícil conseguir manter tudo isso. Eu penso que se eu parar o tratamento, eu vou ter que voltar tudo isso de novo. E é uma coisa que eu não quero voltar e eu não desejo para ninguém isso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu todos os processos sobre a revisão da vida toda das aposentadorias até que o Supremo julgue o caso. Em dezembro do ano passado, o Supremo permitiu o recálculo das aposentadorias, incluindo salários anteriores a 1994, mas o INSS recorreu. Com a decisão de hoje, todos os processos nas instâncias inferiores ficam parados até o julgamento desse recurso em agosto. E em agosto, as contas de luz vão continuar sem cobrança adicional. Bandeira verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou hoje que os reservatórios das hidrelétricas estão cheios e não há necessidade de acionar as termoelétricas. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o país? Oi, Eliana. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. No inverno é quando chove menos no Brasil. E amanhã a chuva deve se concentrar nessas áreas do norte do Maranhão e do sudeste. Aqui, por causa de uma frente fria. Ela pode provocar muita chuva no sul fluminense e no litoral norte paulista, onde ficam Paraty e São Sebastião. Os acumulados podem chegar aos 30, aos 40 milímetros. No Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, possibilidade de fortes pancadas de chuva. E esfria. No Rio, os termômetros não devem passar dos 23 graus. Fica mais gelado na região sul. O motivo é o ar frio dessa alta pressão.
Tem previsão de geada do Rio Grande do Sul a Santa Catarina, com mínimas de 0 e 3 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que há risco maior para as plantações nos pontos em laranja. Baixas temperaturas também em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. O dia começa com 8, 9, 11 e 14 graus. Em Porto Alegre tem chance de formar nevoeiro e em Curitiba, Floripa e São Paulo, garoa. Nem ao longo do dia esquenta. Só fica abafado de Belo Horizonte para cima, 27 graus. Em Campo Grande, Brasília e Aracaju, 28. Em Salvador e no Recife, 29, em Natal, 30 graus. De 31 até 34 em Goiânia, Fortaleza, Belém e Rio Branco. E 35, 36 graus em Porto Velho, Manaus, Palmas e Teresina. O sol brilha forte no centro-norte do país e os índices de umidade do ar despencam para 30% nessa parte amarela. É a metade do ideal. Fica mais seco onde o mapa está laranja, em Mato Grosso. Cuiabá pode registrar 37 graus com sensação de 40. Nesse ano, o dia mais quente foi ontem, com 38,6 graus, bem acima da média de julho, que é de 32. Outras cidades abafadas são Alta Floresta, com até 38 graus, Rondonópolis e Sinop, com 37, Sorriso, com 36 e Cáceres, com 35 graus amanhã. Na semana que vem, o calorão continua e os cuidados têm de ser redobrados. A Defesa Civil avisa que há perigo para a saúde, principalmente no centro-leste do estado. Um bom fim de semana. Renata e Bonner. A gente aqui está com inverno e essas são as temperaturas, né? No hemisfério norte é verão e os Estados Unidos estão com cidades entrando em alerta por causa do calor. Num dia como hoje, fica mais fácil entender certos hábitos dos americanos. O café gelado pode ter a popularidade questionada entre os brasileiros, mas é sem dúvidas uma forma de se refrescar. Algo que mais da metade dos Estados Unidos precisou fazer nesta sexta-feira. Cidades de costa a costa do país bateram recordes de temperatura. 170 milhões de pessoas vivem em áreas que estão sob alerta de calor excessivo. Há quase um mês, os termômetros têm batido 43 graus todos os dias na cidade de Phoenix, no Arizona. O calor no estado é tanto que nem o resistente cacto do deserto aguentou. Segundo biólogos, a falta de chuvas nesse verão pode ter contribuído para isso. Aqui em Nova York, a temperatura chegou a atingir até 8 graus acima da média para essa época do ano. Segundo o prefeito, o calor tem sido o evento climático extremo que mais mata pessoas na cidade todos os anos. Hoje, os bombeiros deram uma mãozinha para ajudar a refrescar. Transformaram alguns hidrantes em pequenos chafarizes. Hoje, a sensação térmica em Nova York chegou perto dos 40 graus e a temperatura do asfalto aos 60. A prefeitura acionou os 500 centros de refrigeração. São locais públicos equipados com ar-condicionado e água, como a biblioteca da cidade. O aumento da procura por aparelhos de ar refrigerado em todo o país está sobrecarregando a distribuição de energia elétrica. Em pelo menos 16 estados, as concessionárias alertaram que estão preocupadas com o abastecimento. Em Nova York, o pedido foi para que a população diminua o consumo de energia das 2 da tarde às 10 da noite. Em alguns locais, sobretaxas na conta de luz não foram descartadas. Nas bombas de combustível, o aumento já é uma realidade. O calor extremo causou falhas no maquinário de algumas refinarias de petróleo no Texas, o que afetou a produção. Esse cientista faz um alerta. Nós continuamos queimando combustíveis fósseis e colocando carbono na atmosfera, o que aquece o planeta em cerca de 0,2 graus centígrado por década. Normalmente, há recorde de temperatura nos anos de El Niño, e é isso que estamos vendo. Mas a razão fundamental é o aumento, provocado pelo homem, das emissões de gases de efeito estufa. O general que comandou um golpe militar se declarou presidente do Níger. Abdurrahmane Tiani tentou justificar a tomada de poder pela força e a suspensão da Constituição. Fez críticas à segurança, à economia e à corrupção.
A União Africana, a União Europeia e a ONU e os Estados Unidos condenaram o golpe de Estado. A Justiça Federal do Distrito Federal arquivou a representação da CPI dos atos golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio. O STF tinha autorizado o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro a não responder a perguntas que o incriminassem. Mas na sessão da CPI, Mauro Cid ficou calado até quando lhe perguntaram a idade. O juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva atendeu ao pedido do Ministério Público, que não viu indícios de crime na conduta do militar. Na decisão, o magistrado afirmou que houve abuso de autoridade pelos integrantes da comissão e chamou a sessão de teatro político. A CPI recebeu do Conselho de Controle de Atividades Financeiras um relatório que identifica a movimentação suspeita de grandes volumes de dinheiro pelo ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. 3.750.000 reais em menos de 10 meses. O salário bruto de Mauro Cid é de 26 mil reais. Integrantes da CPI vão se reunir na próxima segunda-feira para analisar em detalhes o relatório do COAF. A seguir, compradores de celular roubado são intimados a se explicar no Piauí. A devastação da Mata Atlântica diminui nos primeiros 5 meses do ano. O governo do Piauí está fazendo um mutirão para tirar de circulação celular roubado. Quase 600 pessoas receberam uma intimação e lotaram a Secretaria de Segurança em Teresina. Todas têm aparelho de celular com alguma pendência, identificada pelo Serviço de Inteligência da Polícia, e foram chamadas para comprovar a origem do aparelho. A Marta é uma delas. Sem saber, comprou um celular que constava no banco de dados da polícia como roubado. Eu comprei ele de uma outra pessoa, sou a segunda dona, e aí essa pessoa foi assaltada, teve o aparelho recuperado, mas eles não deram a baixa no BO, e aí ainda continua constando como roubado. Então ela já está vindo, né, para apresentar a documentação e para eles darem baixa aqui no BO. Quem consegue comprovar a origem do aparelho é liberado. Isso pode ser feito com a nota fiscal ou com dados que constam apenas na caixa original do produto. O secretário de Segurança explicou que esse tipo de mutirão vai continuar sendo feito em novas etapas. Daqui 15 dias, mais 1.000 pessoas serão intimadas. A gente está chegando aí um índice de mais de 50% de recuperação. Então a gente vai pegar todos os celulares que foram roubados nos últimos anos e vamos intimar todos aqueles que estão usando hoje. E vamos continuar. Aqueles que não vierem voluntariamente devolver, vão responder e vão ter medidas cautelares como busca e apreensão. E quando você comprar um produto, peça a nota fiscal, não compre produto de procedência duvidosa, que muito provavelmente você está comprando um produto ilícito, produto de um crime. Um levantamento da polícia mostra que atualmente no Piauí, 20 mil aparelhos estão nas mãos de bandidos ou foram vendidos de forma ilícita. A Melody apresentou a nota fiscal do celular e alerta para os riscos de quem compra sem saber a origem do aparelho. Às vezes a pessoa, por engano mesmo, acaba comprando um aparelho com valor abaixo de mercado, acha que está fazendo um bom negócio, não tem nota, não tem garantia nem nada, e acaba comprando de uma pessoa de má fé. A Justiça do Rio condenou a 12 anos de prisão o bombeiro que atirou num atendente de uma lanchonete. Paulo César Albuquerque foi condenado a pagar indenização de R$100 mil à vítima e também perdeu o cargo de bombeiro. Em maio do ano passado, Paulo César atirou Matheus Domingues Carvalho numa discussão por causa de um cupom de desconto. Matheus perdeu um rim e tem sequelas motoras. O aumento da violência contra indígenas foi um dos temas debatidos no encontro convocado pelo cacique Raoni, em Mato Grosso. O cacique Yanomami conta que não foram só desnutrição e malária que mataram parentes dele. Só este ano, 5 foram assassinados. Continuam matando, aí eles não falam nada. Números apresentados esta semana pelo Conselho Indigenista Missionário apontam que os assassinatos de indígenas vêm subindo desde 2014, quando o CIMI passou a contabilizar os dados públicos. De 2015 a 2018, a média foi de 125 assassinatos por ano. Já de 2019 a 2022, foi de 199 mortes. O pico foi 216 em 2020.
A violência, segundo os indígenas, é uma das consequências da pressão sobre os territórios. Eles denunciam invasões, exploração de minério e desmatamento ilegais. Os povos indígenas, então, eles tentam conter esse avanço e nessa contenção, não é, ao conflito. Né? E, além do conflito, então, as consequências são ameaças, espancamentos. As ameaças aos povos originários foi um dos pontos discutidos no evento O Chamado do Cacique Raoni, com cerca de 800 indígenas no Alto Xingu, em Mato Grosso. Um relatório assinado por representantes de 54 povos será encaminhado ao presidente Lula. Nós temos trabalhado em parceria com o Ministério da Justiça para o combate a essa violência. Né? Temos já o uso da Força Nacional de Segurança Pública em mais de 12 territórios indígenas que sofrem as consequências de toda essa violência dos últimos anos. Numa carta de Charles III, entregue pela vice-embaixadora do Reino Unido no Brasil, o rei afirmou que a voz de Raoni tem sido fundamental na preservação da Amazônia e no apoio aos povos indígenas. Ao fim do encontro, o cacique disse que precisa da união de todos os povos e do apoio das novas gerações. Nos 5 primeiros meses do ano, o desmatamento no bioma que costuma ser o mais ameaçado do Brasil diminuiu. A Mata Atlântica está presente em 17 estados e ocupa 15% do território nacional. É um dos biomas que mais sofrem com a ação humana e que agora teve um certo alívio. Nos 5 primeiros meses deste ano, houve queda de 42% na área desmatada em todo o país em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com o MAP Biomas. A Mata Atlântica perde espaço para cidades, para a agropecuária, para a exploração mineral. Mas o perfil do desmatamento vem mudando. Antes, os alertas de monitoramento se concentravam em grandes áreas. Agora, a preocupação maior é com a destruição em propriedades menores. Ambientalistas afirmam que as fiscalizações mais rígidas ajudaram na redução dos grandes desmatamentos. Minas Gerais é um dos estados que puxaram a queda. Paraná, Santa Catarina e Bahia também se destacaram. Por outro lado, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Alagoas registraram aumento. São Sebastião, no litoral paulista, teve a maior área devastada no estado de São Paulo. Em fevereiro, a região foi atingida por um grande volume de chuva que provocou o deslizamento de áreas de floresta. 64 pessoas morreram. De acordo com o SOS Mata Atlântica, do bioma original, só restaram 24%. O diretor executivo da ONG diz que é preciso investir em ações de recuperação. A Mata Atlântica é o bioma onde vive a maior parte da população brasileira. A gente depende dela para ter água na nossa torneira, para ter energia elétrica, para a produção de alimentos, para evitar tragédias. E por isso é o bioma que a gente precisa alcançar o desmatamento zero primeiro, beneficiando toda a população do nosso país. O Ministério do Meio Ambiente declarou que está montando uma força-tarefa para reduzir ainda mais o desmatamento. O que nós estamos fazendo é uma ampliação significativa da fiscalização. Nós aumentamos em 53% as autuações no bioma da Mata Atlântica e aumentamos as multas em 165%. Então, nós estamos estabelecendo com clareza e comunicando para a sociedade que haverá fiscalização e que haverá a devida punição para os casos dos desmatamentos ilegais. A seguir, o alerta dos médicos para a ameaça silenciosa da hepatite. A maioria dos brasileiros que podem tomar o reforço da vacina bivalente contra a Covid não fez isso ainda. E o desafio do Ministério da Saúde agora é ampliar essa vacinação para crianças de 5 a 11 anos. A avó Marli se orgulha de dizer que os netos estão com as vacinas em dia. A importância da avó, né? Estando comigo, eu trago. Muito importante. É necessário. O mais velho já tomou a bivalente contra a Covid-19. Ele tem 14 anos. A mais nova, Gabriela, que tem menos de 12 anos, já poderia tomar essa dose de reforço. A Anvisa autorizou a bivalente para a população acima de 5 anos.
Eu tenho muito medo de pegar essas doenças também, né? Que pode matar. A bivalente é um reforço na imunização. Vale para quem já completou o esquema vacinal básico com a última dose tomada há pelo menos 4 meses. E antes de começar a aplicar a bivalente em crianças de 5 a 11 anos, o Ministério da Saúde ainda tem que cumprir mais uma etapa: consultar especialistas da Câmara Técnica de Imunização, como tem sido a praxe. A vacina bivalente foi desenvolvida para proteção extra contra a Ômicron e suas variantes. Até agora, está disponível nos postos apenas para adultos e adolescentes acima de 12 anos. Mas a procura está baixa. Só 15% do público-alvo tomou a vacina. É uma doença que ainda o vírus circula bastante, muitas pessoas ainda se infectam. A vacina protege contra hospitalizações e formas graves. É importantíssimo que todos façam reforço com as vacinas dentro do calendário definido pelo Ministério da Saúde. Então, preocupa que as pessoas não estejam se vacinando. O médico sanitarista Adriano Massuda defende a ampliação da cobertura vacinal para a população infantil o quanto antes, mas também considera necessário melhorar a forma de divulgar a vacina. É fundamental inovar, né? Inovar na forma de comunicação, na forma de disponibilização dessas vacinas. A vacina pode ser ofertada na escola, em locais onde a população de grandes fluxos populacionais, terminais de ônibus, shopping centers, enfim. Então, é preciso inovar na comunicação, mas também na estratégia de facilitar o acesso da vacina para o maior número de pessoas possível. Tem vacina para isso, eu acho importante tomar sim. Eu gosto de tomar vacina e é uma sensação muito boa, assim. Você fica curado e é isso. E olha só, um mutirão tomou estações de metrô de São Paulo para testes de diagnóstico de hepatite. Uma picadinha no dedo, 15 minutos de espera e o resultado apareceu. Deu negativo, graças a Deus. Tem gente que trabalha diarista, não tem tempo. Aí, quando tem assim, a gente tem que aproveitar, né? Se desse positivo, a Cícera seria encaminhada para uma unidade de saúde. Os agentes passaram a tarde em 12 estações do metrô de São Paulo para fazer um mutirão de testes de hepatite B e C. Eles esperam testar 200 mil pessoas até metade de agosto. O time de testagem veio até as pessoas porque, segundo os especialistas, muita gente só descobre a doença tarde porque não faz esse exame. O Ministério da Saúde estima que mais de 1 milhão de pessoas tenham hepatite B ou C, mas elas não sabem disso. Os médicos dizem que a hepatite é uma doença silenciosa, que pode evoluir para uma cirrose ou câncer. Na maioria dos casos, quem está contaminado não sente nada. Podem ser sintomas inespecíficos, como uma virose, por exemplo, uma febre, um mal-estar, náusea, ou mais classicamente, que a gente está habituado a ficar com a coloração da pele amarelada. Mas isso se confunde com uma gama de outras doenças, então é muito importante a pessoa fazer preventivamente o teste, isso pode salvar uma vida. O aumento na testagem é uma das ações para o Brasil conseguir cumprir a meta firmada com a Organização Mundial da Saúde, de eliminar a doença até 2030. O teste rápido de hepatite dos tipos B e C está disponível de graça no sistema público de saúde. A Isabel conseguiu se curar da hepatite C em 2018, só que por conviver mais de 15 anos com a doença, ficou com sequelas no fígado, que a colocaram na fila do transplante. Ela diz que o tratamento evoluiu muito, mas que a prevenção e a testagem frequente são os melhores caminhos. É como um caninho furado que vai fazendo uma pequena infiltração. Pega naquele momento, porque se você não cuidar daquele momento, vai infiltrando, pode derrubar uma casa. Esse minúsculo, invisível inimigo, ele faz um leque de problemas no seu organismo. Faça a prevenção. Hoje tem Globo Repórter, mas diz você, Renata. Obrigada. O Globo Repórter de hoje investiga o poder da gentileza. A seguir, Copa do Mundo Feminina de Futebol.
Eric Cardoso é o primeiro brasileiro a completar os 100 metros rasos em menos de 10 segundos. A unidade de integridade do atletismo suspendeu provisoriamente por doping o brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara em 2016. Thiago Braz saltou pela última vez no dia 16 de julho, em uma etapa da Liga Diamante de Atletismo, na Polônia. Terminou em 6º lugar, com desempenho bem distante das melhores marcas da carreira. Nesta sexta-feira, a Unidade de Integridade do Atletismo, entidade independente que comanda todas as ações antidoping da modalidade, anunciou que o brasileiro testou positivo para um medicamento proibido e está provisoriamente suspenso do esporte. A entidade não informou quando Thiago fez o exame, que apresentou o resultado adverso, apenas que a amostra coletada do atleta apontou a presença da substância ostarina. Ela influencia diretamente os receptores hormonais e tem função anabolizante, aumentando a força e a potência dos músculos. A punição pode chegar a 4 anos de afastamento do esporte. O brasileiro ainda não se pronunciou. Thiago Braz tem 29 anos e é uma referência do esporte nacional. Foi campeão do salto com vara nos Jogos do Rio, em 2016, quebrando o recorde olímpico ao ultrapassar 6 metros e 3 centímetros. Na edição seguinte, em Tóquio 2021, voltou ao pódio, dessa vez com um salto de 5 metros e 87 centímetros, que valeu o bronze. Depois disso, Thiago conviveu com lesões, se recuperou e chegou a competir bem no Mundial do ano passado, quando terminou em 4º lugar no salto com vara. Mas nessa temporada de 2023, ele não estava bem. Em 7 torneios disputados, conseguiu como melhor marca 5 metros e 71 centímetros, resultado que não o credenciava a disputar medalhas em eventos internacionais. Não é fácil encontrar a substância que apareceu no teste de Thiago, porque a ostarina é proibida em vários países. Aqui no Brasil, é possível o paciente ter acesso à ostarina somente com prescrição médica e ainda assim só através de farmácias de manipulação. Não é possível encontrar essa medicação em drogarias. Mesmo assim, a Agência Mundial Antidoping percebeu um aumento de casos envolvendo a substância a partir de 2015. No Brasil, por exemplo, a jogadora de vôlei Tandara, presença constante na seleção brasileira, foi flagrada com ostarina em 2021 e suspensa por 4 anos. A Confederação Brasileira de Atletismo não se manifestou sobre Thiago Braz. Já o Comitê Olímpico do Brasil disse que os esportistas recebem informações regulares sobre substâncias proibidas no esporte. Temos uma área específica de prevenção e educação do doping para que a gente possa dar segurança aos atletas, ofertando cursos em termos de suplementação, em termos de medicamentos, enfim, toda a orientação o COB busca com seus atletas, quando em missão ou mesmo quando estão e são solicitados pelas confederações. O velocista Eric Cardoso é o primeiro brasileiro a correr os 100 metros rasos abaixo de 10 segundos. Ele obteve esse tempo na final da prova no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, 9 segundos e 97 centésimos. O Eric só não venceu a prova porque a Zinga Isamadi do Suriname quebrou o recorde sul-americano com 9,89. O Paulo André Camilo terminou a prova em 4º lugar, com o tempo de 10 segundos e 3 centésimos. A melhor marca brasileira era de 1988, quando o Robson Caetano correu a distância em exatos 10 segundos. A Inglaterra venceu a Dinamarca e ficou perto de se classificar para as 8º de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Lauren James, de fora da área, marcou o gol do jogo. Inglaterra 1, Dinamarca 0. O mesmo placar de China e Haiti. Wang Shuang marcou o gol que deu a vitória para as chinesas, 1-0. A África do Sul saiu na frente da Argentina. Motlalo fez o primeiro e Gatlana aumentou a vantagem. As adversárias reagiram com Brown e Romina Nunes. Final, Argentina 2, África do Sul também 2. Amanhã, a seleção brasileira vai tentar quebrar uma sequência de vitórias da França em confrontos diretos. Toda a concentração da jogadora mais importante da seleção francesa. Wendy Renard, a capitã de 33 anos, está em sua 4ª Copa. Mas ela quase não chegou até aqui.
Há 5 meses, depois de alguns desentendimentos com a então treinadora Corinne Diacre, Renard anunciou que não jogaria mais na seleção, alegando problemas pessoais. Isso fez com que outras atletas também escolhessem não servir mais à equipe francesa. A federação, então, demitiu Corinne Diacre. E em abril, Hervé Renard assumiu o time. O técnico que no ano passado, na Copa Masculina do Catar, estava à frente da seleção da Arábia Saudita. Os árabes foram os únicos a derrotar a Argentina, que depois acabou conquistando o título. Renard nunca tinha comandado uma equipe feminina. Ele assumiu que tem pouca experiência, mas que acompanha a evolução do futebol feminino. O maior desafio nesses 3 meses de trabalho do técnico Hervé Renard vai ser aqui no estádio de Brisbane. Depois do empate com a Jamaica na estreia da Copa do Mundo, a seleção francesa chega sob pressão para o confronto de amanhã contra o Brasil. O treinador acredita que algumas jogadoras ainda precisam se soltar. Precisam estar mais bem preparadas para uma competição internacional. Mas acha que as mais experientes vão ajudar essas outras atletas nessa partida contra o Brasil, que será um teste de alto nível. Para esse jogo, Wendy Renard ainda é dúvida. Ela está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda e voltou a treinar com bola só essa semana. A zagueira estava em todas as 6 vitórias da França sobre o Brasil na história dos confrontos, incluindo as oitavas de final da última Copa, em 2019. Hervé Renard disse que precisa da atleta em campo, mas que só terá 100% de certeza que ela vai poder jogar amanhã, horas antes do jogo. Os óculos escuros protegem o rosto do sol, mas não escondem a euforia da treinadora do Brasil. Na véspera do jogo mais difícil da primeira fase contra a França, a sueca Pia Sundhage celebra uma preparação na qual tudo saiu dentro do planejado. A Pia disse que esteve em várias Copas do Mundo, mas essa preparação beirou a perfeição. Com os campos de treino, os hotéis, ela está muito grata. Até a hora do pontapé inicial contra a França no estádio de Brisbane, terão sido 5 dias seguidos de preparação nessa cidade. A comissão técnica da seleção brasileira acredita no impacto positivo dessa ambientação para o time. Tanto que escolheu passar alguns dias aqui antes mesmo de a Copa começar. Qualquer vantagem contra as francesas é bem-vinda. Quais são os principais objetivos de cada um? Para a gente, o clima era uma coisa muito importante para a gente e tentar reduzir o número de viagens. Nessa manhã, a comissão técnica passou as últimas orientações para as jogadoras. Os cuidados defensivos serão prioridade contra a França. A Luana, volante da seleção do Corinthians e ex-jogadora do Paris Saint-Germain, é especialista em marcar francesas. E tem algumas dicas para o restante do time. Mas com certeza temos que ter atenção dobrada aí, principalmente as transições ofensivas delas. E, se for possível, tentar parar antes delas chegarem no ataque. Para, enfim, vencer a 6ª melhor equipe do mundo, não basta marcar. É preciso eficiência no ataque. Jogar bonito está na essência do futebol brasileiro. Mas a chefe da turma não se importaria com os gols mais simples. A Pia diz que sempre fala para as jogadoras que o importante é fazer gol. Mas elas sempre querem fazer uma jogada mais chique. Como o gol da Bia Zanerato contra o Panamá. Se acontecer algo parecido, ninguém vai reclamar. Amanhã, a Globo transmite França e Brasil a partir das 6h30 da manhã, hora de Brasília. Se você estiver fora de casa ou se deslocando para algum lugar, é só baixar o app do Globoplay. Ele tem toda a programação da Globo ao vivo e de graça. Hoje, depois da sessão Globoplay, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.